Vamos em frente falar sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou hoje um novo pacote de tarifas sobre importações com taxas recíprocas para países que já aplicam impostos sobre produtos norte-americanos. A data está sendo chamada lá pelo Trump como Dia da Libertação. Os detalhes não foram antecipados pela Casa Branca, o pacote vai ser anunciado depois do fechamento dos mercados lá de fora. O plenário do Senado aqui no Brasil aprovou ontem o projeto de lei da reciprocidade. Esse projeto estabelece critérios para que o Brasil responda a medidas unilaterais comerciais adotadas por países ou blocos econômicos, como promete o Trump. Em um clima de união entre governo e oposição, o texto passou por unanimidade, 70 votos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, se reuniu hoje de manhã com o relator do texto, deputado Arnaldo Jardim. A decisão foi pela urgência e o projeto deve ser levado para a pauta do plenário ainda hoje. O PL promete obstruir, Reinaldo. Bom, te pergunto sobre tudo isso, a expectativa para essa tarifa, esse tarifaço do Trump e a resposta aqui do Brasil. Bom, vamos ver se o PL consegue, porque o PL tem uma base importante ruralista, né? E os ruralistas defenderam unanimemente o texto de ontem. Lembrando que esse texto, que foi aprovado ontem com o apoio do governo, 70 votos a 0, é um texto da senadora Tereza Cristina, que pré-existia até essa coisa mais urgente da tarifação, porque o texto prevê que o Brasil possa aplicar medidas de reciprocidade ou retaliatórias, se a gente quiser uma palavra mais dura, no caso de países ou blocos econômicos usarem supostas barreiras ambientais para fazer guerra comercial, né? Ou, né, no caso de haver mesmo essa tarifação. Então, essa é uma proposta da senadora Tereza Cristina, que é do PP, né? Ruralista, tá certo? Ela já foi ministra da Agricultura do Bolsonaro, né? E esse texto contou com o apoio do governo porque dota a Camex, né, do Ministério da Indústria e Comércio, de condições, de instrumentos para avaliar as retaliações no caso de o Brasil sofrer tarifas extraordinárias ou tarifas extras, como são essas que o Trump está promovendo. Então, é sim um momento importante em que o governo e um setor que faz bastante oposição ao governo Lula se unem naquilo que parece ser um interesse comum, né? De fato, eu sempre costumo dizer, né, as evidências estão a meu favor, não existe nenhuma razão para os ruralistas se oporem ao Lula, né? No governo Lula, os ruralistas tiveram o setor, o agro, os maiores planos safras da história. Vejam agora a viagem recente ao Oriente, na Ásia. O presidente Lula conseguiu fechar um acordo histórico, o acordo da carne no Vietnã, já falamos aqui. Não é só pelo Vietnã, que de qualquer modo é um grande mercado, mas é porque o Vietnã é um hub importante ali na região, né? Tanto é que os exportadores ficaram felicíssimos com isso. Então, o Lula não representa risco nenhum, ao contrário, para o agro. Ah, mas por que que o agro não gosta dele? Bom, há questões que são de natureza ideológica, e as questões de natureza ideológica muitas vezes superam os fatos, né? A ideologia nessa vertente, nessa definição mais negativa de que eu estou tratando, ela se parece muito, em muitos aspectos, com um preconceito, né? A ideologia, na verdade, é uma história que explica a realidade. Ela muitas vezes é a negação da própria realidade. Então, tem isso, tem a questão ideológica, tem o ódio ao MST, né? Como se o MST representasse algum entrave para o agro brasileiro, não representa, isso é mentira, né? Não representa entrave nenhum, né? E tem a tara pelas armas, né, que foram liberadas nas propriedades, etc. Eles atribuem isso ao Bolsonaro. Agora, o Lula tem feito o essencial,
do agro mais do que essencial, né? O Lula representa um apoio fundamental para o agro brasileiro. E nós vimos isso agora, né? Em que o governo se alinha com o agro para adotar, então, o Ministério da Indústria e Comércio de instrumentos, porque existe um vazio jurídico, de instrumentos para reagir se necessário. E aí eu chamo atenção para o se necessário, né? O Haddad, que está na França, o Haddad reagiu com muita calma. Disse: olha, precisamos ver, não existe razão para os Estados Unidos colocarem o Brasil, mas tudo indica que vai colocar, porque os Estados Unidos são superavitários na relação com o Brasil. Tem a fala do próprio Alckmin, que é fundamental. Ele diz: dos 10 principais produtos, né, da pauta brasileira com os Estados Unidos, né, 7 são ex-tarifários, isto é, 7 tem tarifa zero. Né? Tarifa zero quando entra no Brasil. A tarifa média dos produtos americanos é de 2,5%. Então não existe essa super tarifação. Ela existe em relação ao etanol, sim, mas em compensação eles tendo o suco de laranja, as coisas vão se anulando, mas é amplamente favorável a situação aos Estados Unidos. Mas ainda assim, também disse o Alckmin, a gente precisa reagir com a devida cautela. E Celso Amorim, que é o assessor especial do Lula, dizendo: vamos com calma, não vamos dar tiro no pé. Nós vamos reagir naquilo que for fundamental para o Brasil. E temos de pensar também na situação interna, porque nós não podemos também cair numa armadilha, aí sim, né, de alguns setores adorariam, né? Então a gente vai retalhar e vai levar a tarifa para todos os produtos, inclusive muitos que encarecem a cadeia produtiva brasileira. Veja, o protecionismo, que é disso que a gente está falando, que o Trump adotou, ele não é bom para ninguém. Não é bom nem para os Estados Unidos. É um consenso que haverá inflação lá mais elevada do que seria no padrão do livre comércio. E é claro que pode trazer inflação para cá também, à medida que você encarece a produção, né? Então, que isso tenha um fator inflacionário, tem. Um governo que já padece, né? Quer dizer, que tem a popularidade aí corroída, em parte, em razão da inflação de alimentos, sobretudo, né? Que também depende de circunstâncias internacionais, né? Então a gente precisa tomar cuidado também para não ter uma reação burra que acabe representando, na expressão então do Celso Amorim, um tiro no pé, né? Precisamos tomar cuidado com isso. Porque, não tenha dúvida, imagina a inflação sendo elevada porque o Brasil aplica tarifas de acordo com o que os ruralistas querem, e depois os ruralistas se juntam com o Tarcísio para atacar o governo Lula porque a inflação subiu. Não é isso? Precisa tomar cuidado com certas armadilhas aí, precisa administrar direito esse negócio. Até porque, né? E aí, então, eu quero chamar atenção para isso. Cadê a direita brasileira nessa história? Onde ela está? Quando o Trump foi eleito e quando tomou posse, eu me lembro do Tarcísio botando o boné do MAGA, bonézinho vermelho, Make America Great Again, e dizendo grande dia. Governadores da direita saudando o presidente americano. A procissão de deputados, sobretudo do PL, né, para tentar assistir à posse do Donald Trump. Foram chutados de lá, chutados. Não entraram na festa, né? Mas, de qualquer modo, saudaram um presidente que, na sua campanha, deixou claro que ia fazer o que está fazendo. Então, as tarifas do Donald Trump não são uma surpresa para ninguém. As tarifas do Donald Trump são, em certa medida, o cumprimento de uma promessa eleitoral, né? Ele foi, voltou em algumas circunstâncias, mas, de qualquer modo, as tarifas estão aí, né? Vamos ver hoje
E o Brasil, mesmo o Brasil tendo uma relação com os Estados Unidos deficitária para nós, superavitária para eles, num dos documentos lá deles, eles incluíram o Brasil dizendo que o Brasil criava taxas excessivas, etc. O que é mentira, né? Nós temos uma relação que não chega a ser equilibrada porque é negativa para nós, né? É deficitária para nós, mas isso é parte do jogo. Um país não consegue ser superavitário com todo mundo, né? O superávit que a gente tem com a China compensa largamente o déficit que a gente tem com os Estados Unidos, né? Sendo que na pauta dos Estados Unidos tem um pouco mais de produto com valor agregado, né? Já processado pela indústria, e na pauta com a China são mais as commodities. Mas, de qualquer modo, o país vai fazendo esse equilíbrio, né? O que, obviamente, não faz sentido é essa loucura, né? A que o Trump está submetendo o mundo e desorganizando a própria economia americana. E, enfim, como costumo dizer, haverá sortilégios para todo mundo, mas, evidentemente, a China não está exatamente infeliz com tudo isso. Ela vai ter que se reorganizar nesse padrão, mas é claro que os países acabarão buscando, né, apoios, uma vez que os Estados Unidos hostiliza, sobretudo, os aliados, né? Tem um efeito, o Haddad, como eu disse, está em Paris, né? Tem um efeito até positivo. A França é o país que mais resiste ao acordo União Europeia-Mercosul. Tem lá a França, mais uns dois ou três, eles não têm maioria para impedir o acordo, mas de qualquer modo cria dificuldades, né? E ontem o governo da França dizendo: bom, temos uma realidade nova, nós ainda temos algumas dificuldades com o texto do Mercosul como está, sobretudo algumas restrições de natureza ambiental que eles têm, porque eles dizem que não vale para a gente, mas vale para os franceses, então tem de negociar, mas eles dizem que é fundamental que a gente passe a negociar agora esse acordo. Então, pode ser muito positivo, que seria um acordo importantíssimo, né? O Trump pode facilitar, digamos, a realização desse acordo, dado que a União Europeia também né, é, por incrível que pareça, né, o principal alvo do Trump é a União Europeia, né? Ele já disse, o que é uma barbaridade, que a União Europeia só existe porque a União Europeia quis enfrentar os Estados Unidos, né? Os países europeus quiseram enfrentar os Estados Unidos, então eles resolveram criar a União Europeia. A União Europeia, disse ele, é contra nós, né? O que é de uma ignorância espetacular, né? Evidentemente não, né? Mas é assim que ele entende o mundo. Agora, voltando aqui à nossa gloriosa extrema-direita, cabe perguntar: o que essa gente pensa a respeito de tudo isso, né? Opa, fez barulho aqui. Cadê o Tarcísio para se pronunciar? Cadê os outros governadores? Governadores do agro que podem ter problema. Cadê? Né? Cadê a direita congressual? Ela se ocupa disso? Ela está preocupada com isso? Né? O agro reagiu porque, evidentemente, pode ter grandes problemas. E por isso fez ali o acordo com o governo, se juntaram. Mas com voz política, falando com a população, isso a gente não vê, né? Ao contrário, há um silêncio sepulcral. Ontem se aprovou por 70-0 essa proposta no Senado, ela foi para a Câmara. Hugo Mota, presidente da Câmara, ao receber, como ele está, ao abrir a sessão ali, como ele estava pressionado por causa da anistia, que o PL quer fazer obstrução, nós já vamos falar, como ele estava pressionado por isso, aí ele falou: olha aqui, o caso dos Estados Unidos demonstra que na hora do interesse do povo não há esquerda, não há direita, o que há é apenas o interesse do povo, etc. Não, infelizmente, né, as coisas não são bem assim, né?
Eu não estou dizendo, infelizmente, há esquerda e direita, porque isso sempre há, né? Eu não compartilho desse negócio de que devemos todos viver no éter, né? As pessoas têm a posição que têm, acabou. Mais à esquerda, mais à direita, etc., é do jogo político, né? Agora, o que você não pode é sabotar o país. Eu insisto, o Lula é um presidente de um partido de esquerda, que é o PT. O PT é um partido de esquerda, né? Dentro de uma ordem capitalista. Não é um partido de esquerda de inclinação revolucionária e disruptiva. Mas é um partido de esquerda. O Lula é de um partido de esquerda, faz um governo de centro, às vezes de centro-direita em muitos aspectos, né? Mas, não obstante, ele vai, insisto, para o Vietnã e fecha o acordo da carne, lembrando sempre que a exportação de commodities pode pressionar o mercado interno contra, às vezes, aquilo que seria bom para o próprio governo. E pressiona, porque se o preço sobe, lá sobe aqui, né? A carne tem um preço dolarizado, né? A soja tem um preço dolarizado. Os grãos têm preço dolarizado, porque são commodities. Mas o Brasil, é importante para o Brasil exportar, é importante para o Brasil ter uma balança comercial superavitária, é importante, claro que é importante. É importante para o conjunto dos brasileiros. Então, aí sim, você tem um governo que é de um esquerdista ou de um partido de esquerda, né, numa composição centrista e que toma uma medida que está acima do interesse ideológico desse ou daquele. Há setores da esquerda tradicional, por exemplo, que renegam o agro como ele está. E parte da crítica é procedente, sim. A questão é como resolver, né? Porque parte da crítica é procedente, não vou entrar em minudências agora, né? Mas o Lula está atuando ali na área do centro político. Em relação àquilo que está em curso hoje no Brasil, não é assim, né? Infelizmente. Essa extrema-direita que está aí, ela não está pensando acima das ideologias ou do não sei o quê, ou pensando bem do país. Ao contrário, o que nós temos são movimentos de desinstitucionalização do regime democrático. Aí sim, né? E isso é muito sério, nós vamos falar daqui a pouco, né? Porque mesmo essa conversa sobre anistia e não sei o quê, bom, pedir anistia pode. Precisa ver em que termos se pede anistia e por que se quer pedir anistia. E se faz sentido, né, esse pedido de anistia. Há um pedido de anistia que você faz uma transição de regimes, é um pedido de anistia que se faz quando você quer simplesmente atropelar o judiciário. Não vamos discutir ainda hoje. E aí, Diego, faltava o pai de todos do Quem? reacionarismo se manifestar sobre as tarifas do Trump. E ele se manifestou, né? Você tem. Falou. Tenho, pois é. Jair Bolsonaro, é ele que está sendo mencionado aí pelo Reinaldo, já aparece a postagem na sua tela. Ele escreveu em inglês no X, no Twitter, a conta oficial dele postou que a única resposta razoável para tarifas recíprocas dos Estados Unidos é o governo Lula abandonar a mentalidade socialista que impõe elevadas tarifas aos produtos norte-americanos, privando os brasileiros de ter acesso a produtos de boa qualidade e baixo preço. Segundo ele, Trump está simplesmente protegendo seu país contra esse vírus socialista. Dobrar e agravar a crise com nosso segundo maior parceiro comercial não é uma resposta sensata. E aí? E essa postagem do Bolsonaro? O Brasil está agindo de maneira errada? Trump está certo? O Bolsonaro curtiu o tarifaço do Trump. Completamente, né? Alô, agro brasileiro. Esse é o cara de vocês. E aí, tá gostoso? Hein? Esse é o cara de vocês. Alô, setores da economia produtiva brasileira. Esse é o cara de vocês, né? E se o Tarcísio pensa coisa diferente, ele até agora não disse. Pensa coisa diferente? Veja só, eu mesmo disse que você não pode sair
respondendo a uma taxação de maneira destrambelhada, né, encarecendo a produção no Brasil, provocando inflação no Brasil, que depois isso vai ser matéria para os pesquiseiros, né, ficarem fazendo digressões, né, demeritórias para o governo, para o presidente. É claro que é preciso tomar cuidado com essas coisas, né? Então não é para sair taxando assim. Agora, como é que é? O Trump está certo porque existe. Então, o mundo inteiro, porque o Trump está aplicando tarifas para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro vive hoje uma situação socialista do Canadá, é socialista do México, é socialista da União Europeia, é socialista do Brasil. Então, todo mundo é socialista, tem uma perspectiva socialista e taxa os produtos americanos. Mas isso é de uma sabugice aos Estados Unidos e é de uma burrice tão profunda, né? Notem, senhores da elite brasileira, notem, senhores do mercado, é esse cara que quando tem pesquisa, vocês dizem que é bacana, que é batuta, né? Ruim é o Lula, que defende livre comércio. Já falei, né, da coisa, repetindo um amigo, acho que, falei aqui também, se o Reagan acordasse e dissesse, ó, socialista do Brasil, partido petista de esquerda do Brasil, Lula, nosso, republicano, presidente, quem é que defende livre comércio? E o Reagan, acordado do sono, diria, claro que é o cara do meu partido. Não, e ao contrário, é o cara do partido de esquerda do Brasil, né? Aí vai o Bolsonaro, diz esse negócio, que Trump está protegendo o seu país do vírus socialista. Que vírus socialista, um maluco? Hã? Mente. Diz que na minha gestão a tarifa, tinha tarifa do aço, mas na minha gestão foi retirada porque eu sou... Não, foi na gestão Temer. Foi na gestão Temer. Um. E dois, a tarifa zerou mesmo, foi no governo Biden. Foi em 2022 no governo Biden. Governo Biden, que vocês consideram que é o governo socialista do qual a gente precisa se livrar. Então você note a qualidade dos conservadores brasileiros, quando você tem um Jair Bolsonaro endossando as práticas comerciais do Trump, inclusive contra o Brasil, e dizendo que se o Brasil pensar em reagir, é porque o Brasil tem mentalidade socialista, e porque a mentalidade socialista do mundo acuando os Estados Unidos, então estou com Trump, ele representa a verdade, inclusive contra o povo brasileiro. Agora, esse cara, ele não é um qualquer no jogo político. Como o Bolsonaro fala muita bobagem, quando ele fala essas barbaridades, como ele é uma personagem em muitos aspectos cômico, né? Cômica a personagem, às vezes se retira a gravidade daquilo que ele representa para o país. Mas ele é o líder inconteste da direita. Que candidato de direita existe no Brasil hoje, de direita, extrema-direita, que não dependa da chancela dele? Né? Gostemos ou não, é assim. É porque ele é bom demais. Não, não é. Não, não é. Fosse assim, as coisas acontecem porque as pessoas são boas demais, ou porque... Não, houve movimentos horríveis na história da humanidade e não é porque seus líderes eram pessoas boas demais. Mas o fato é, o Tarcísio, o queridinho dos mercados e das elites e tal, da elite paulista, que é a mesma, né, em particular, ele pode ser candidato sem o aval do Bolsonaro? Não. Qualquer outro pode. O Caiado, que estava ali tentando um voo solo na direita, já percebeu que não tem como, ele alçar esse voo, né? E, ao mesmo tempo, o Bolsonaro faz o quê? Vocês só saem com o meu aval, mas enquanto eu achar que não é hora, enquanto eu disser que eu sou candidato, o candidato sou eu, vocês não são, né? E a elite
agrária brasileira, ou do agronegócio, parte importante da elite do setor produtivo, né? Setor financeiro, essa gente apoia esse arranjo. Hã? A querer que eles fossem de esquerda? Não, mas peraí, mas que governo de esquerda? Quem é que está falando de esquerda aqui? Essa gente apoia esse arranjo, e esse arranjo é um arranjo curiosamente anticapitalista, né? Que é um arranjo contra os interesses objetivos, até mesmo dessas elites, a menos que aí, então, o plano seja outro. Vamos fazer o seguinte, o Trump tarifa tudo, a gente tarifa também, e aí sim a gente não precisa mais conviver com a concorrência, né? A gente se fecha aqui, nós fazemos nossos produtinhos ruins e caros e não precisamos confrontar isso com mais ninguém. Não, é isso? Mas o próprio agro interessa isso. O agro vai consumir toda a comida do agro aqui no Brasil, tudo aquilo que se produz. Seria importante ter mais, porque o preço cairia, né? Mas não dá, evidentemente, para consumir tudo aqui. É uma aberração, né? Bom, o Bolsonaro tá aí, né? Tá postando em inglês e tal. Por que para ele é interessante fazer essa defesa do Trump, mesmo contra os interesses do Brasil, Reinaldo? Olha, para ele é interessante porque o Trump virou uma referência de resistência. Veja só, qual é uma das bases, um dos pilares da postulação dessa extrema-direita que está aí, da extrema-direita americana, da extrema-direita alternativa para a Alemanha, enfim, da internacional da direita, aquela bem traduzida pelo Steve Bannon, é de que existe uma ordem internacional, que é o tal do globalismo, e essa ordem internacional impõe uma agenda de esquerda, né? E junto com a agenda de esquerda vem os valores da esquerda, né? Aqueles valores que diluem as tradições, a família, etc. Né? Aliás, ninguém é mais família tradicional do que Elon Musk, não é mesmo? Ele vai escolhendo, inclusive, as reprodutoras para os seus filhos, né? Você quer coisa mais de família tradicional do que isso? Mas então, tem isso, e o Trump representa isso. E esse discurso é um discurso que aqui no Brasil pegou em amplos setores, pegou no mundo. O Bolsonaro representa isso. E também porque ele está dizendo o seguinte: ó, o Trump vai ser severo com todo mundo, o Trump vai ser duro com todo mundo, né? Mas se eu for o presidente, comigo ele vai amaciar, né? Então eu sou a garantia de que pode ser bom para todo mundo. Eu posso negociar porque eu já negociei o aço e não foi ele que negociou, o que é mentira, né? Então, por isso ele vem com esse negócio, né? E também a certeza de que, bom, a elite brasileira está conquistada. A elite brasileira é anti-governo, a elite brasileira é anti-Lula, é não sei o quê. E quem eu decidir que vai ser o candidato, vai ser o candidato e vai estar todo mundo comigo. Em algum momento serei anistiado ou então me concederão a graça. É isso.